12 de maio de 2023. Esta é a sexta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sextou! Que alegria! Mais uma semana quase terminando e nós iniciamos este dia na presença, na graça, ouvindo a palavra de Deus, na presença de Deus. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, meu querido filho, minha querida filha. Nós vamos meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos a acompanhar o relato do chamado Concílio de Jerusalém, ou da chamada Assembleia de Jerusalém, ou ainda do chamado Sínodo de Jerusalém. Enfim, acredito que você que acompanha todos os dias se lembra que anteontem, no texto que nós estamos acompanhando, os Atos dos Apóstolos, surgiu uma problemática na comunidade de Antioquia. A comunidade de Antioquia era constituída de maneira predominante por pagãos que se converteram ao cristianismo. Acontece que vieram alguns judeus convertidos ao cristianismo e disseram que os pagãos tinham que ser circuncidados para receberem a salvação que vem de Jesus Cristo. Ora, a circuncisão é um sinal judaico, não é um sinal genuinamente cristão. Então, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles não tomaram decisão sozinhos. Devem ou não ser circuncidados? Eles foram até Jerusalém, saíram de Antioquia e foram até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles foram acolhidos pelos apóstolos e, junto dos apóstolos, eles tomaram a decisão de que os pagãos não precisavam ser circuncidados, que foi a leitura de ontem, tá? Essa reunião com os apóstolos nós chamamos de concílio, ou sínodo, ou ainda assembleia, que é o que nós acompanhamos ontem. Decidiram junto dos apóstolos algo muito importante para nós, meus queridos:
A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não é constituída por decisões pessoais. A igreja, ela é conduzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, como nos diz a palavra, ele age quando um ou mais estiver reunidos no nome dele. Ele age de maneira colegial, de maneira conciliar. Por isso que Paulo não tomou decisão sozinho, ele foi até os apóstolos. Nós vemos que as verdades de fé que a igreja determina como dogma, não foi uma pessoa ou outra que determinou. Não são achismos a fé, porque a verdade ela é única. A verdade ela é única. E é Deus quem nos entrega o que é a verdade, qual caminho deve ser seguido. Então a igreja tem autoridade quando está reunida em concílio, em assembleia, conciliar, de determinar dogmaticamente. É isso que Deus quer. A igreja recebeu essa autoridade. E a igreja faz isso ao longo de todos os séculos da sua existência. Ao longo de todos esses séculos, muitos foram os questionamentos que surgiram sobre verdades de fé, sobre costumes, enfim, tantos questionamentos. Também nós trazemos tantos questionamentos na sociedade de hoje. E a igreja, ela é a voz de Deus que soa no mundo. Para a igreja determinar algo, é isso. A igreja primeiramente se reúne com Deus. Por isso que nós ouvimos no texto de hoje, né? Os apóstolos escreveram uma carta. Acredito que foi a primeira carta apostólica da igreja. Depois nós vamos ver que a igreja católica, ela vai repetir isso que os apóstolos fizeram. Quando se decide algo, é publicada uma carta chamada carta apostólica. Existem outros tipos de cartas também. Isso é curiosidade, você pode pesquisar depois na internet, as encíclicas, né? Os motu próprios, as cartas apostólicas, né? Enfim. Então, os apóstolos escreveram uma carta determinando o que a igreja assim recebeu de Deus. E uma frase muito importante no que nós ouvimos hoje, meus queridos. Os apóstolos escreveram assim, olha que bonito. Nós e o Espírito Santo decidimos. Nós ouvimos isso no versículo 28 desse capítulo que nós estamos acompanhando, que é o capítulo 15. O Espírito Santo e nós decidimos. Olha que bonito, né? Quem decide é Deus junto da igreja. Porque a verdade é única e só Deus conhece a verdade das coisas. Então Deus precisa se unir a nós para que nós não erremos. É muito bonito isso na igreja. A igreja vai repetir isso ao longo dos séculos nos seus documentos. O que a liturgia de hoje pode nos ensinar na concretude da nossa vida? Primeira coisa, meu querido, minha querida, você é católico. Você não acredita em fés, né? No plural, em fés individuais, em achismos religiosos, em achismos teológicos, como muitos aí acreditam. Você acredita, você crê na fé da igreja, porque a igreja se reúne com o Espírito Santo. Se você tem dúvidas de algum artigo de fé, sobre alguma coisa sobre a vida humana, se você tem dúvidas sobre algum aspecto, alguma dimensão da sua existência, se você tem dúvida acerca de alguma coisa do mundo, ou da existência, ou da criação, busque o que a igreja ensina em seus documentos, em suas cartas, em seus escritos, em sua doutrina. Porque a igreja não é achismo, a igreja ela se junta ao Espírito Santo. O Espírito Santo e nós decidimos. Olha que bonito. Essa é a primeira aprendizagem que nós devemos levar desse texto de hoje. Eu acho que algumas pessoas, ou religiões, tiraram esse trecho dos Atos dos Apóstolos e não perceberam como que era para ter feito ao longo dos séculos. A igreja sempre fez isso. Por isso nós cremos não no que nós achamos, mas a nossa fé pessoal, ela é sustentada pela fé da igreja. Pela fé da igreja, porque a fé da igreja,
é a fé que ela recebeu do próprio Deus, o Espírito Santo, e nós decidimos. Essa frase hoje deve perpassar o nosso dia e os nossos corações. Qual a segunda aprendizagem diante dessa liturgia de hoje para nós, meus queridos? Mais uma vez, ontem o padre já falava disso, e hoje vem uma confirmação na palavra. Não faça as coisas sozinhos. Não façam as coisas sozinhos. Se você tem que dar passo, se você tem que tomar decisões, se alguma coisa precisa ser feita que não está legal, sua vida familiar, sua vida pessoal, enfim, as dimensões da sua existência, se una ao Espírito Santo para que ele possa decidir da melhor maneira, da maneira mais assertiva junto de você. Você precisa ser uma pessoa, um homem, uma mulher orante. Quando estiver passando alguma dúvida, algum medo, alguma tribulação, alguma situação qualquer, como os apóstolos passaram, se una ao Espírito Santo de Deus. Deixe que ele resolva em você, deixa que ele sopre nos seus ouvidos o que deve ser feito, deixa que ele possa, de fato, impelir o seu coração a tomar a melhor decisão. Esse é o segredo da felicidade verdadeira, é o segredo do sucesso em todas as dimensões da nossa existência. Aprendamos com os apóstolos, aprendamos com a Igreja de Cristo, que não é achismo, não é individualismo, mas é fé partilhada ou recebida do próprio Deus. Desejo um fim de semana repleto de fé, de coragem, de força. Deus os abençoe. Força e coragem, meus queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.